E a gente vai continuar falando sobre esse assunto, até porque a gente precisa saber a quem recorrer em casos de acidentes de trabalho. Aqui em Picos tem o Sereste, que é o Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador. O órgão desenvolve várias ações que buscam prevenir e conscientizar sobre a importância de um ambiente de trabalho seguro. E a gente vai conversar agora com a Socorro Rego, ela que é assistente social do Sereste, vai trazer dados e também vai fazer algumas orientações para os trabalhadores que, inclusive, estão em casa, tem alguma dúvida sobre a questão do atendimento no Sereste. É só encaminhar a pergunta para o nosso WhatsApp, viu? 98130 9069, que a Socorro pode responder ao vivo. Esse número que está aparecendo aí no seu vídeo. Boa noite, Socorro. Seja muito bem-vinda ao Notícias de Picos. Boa noite, Geandra. Boa noite a todos os espectadores, todas, todos e todes. Né? Estamos aqui para conversar um pouco sobre a saúde do trabalhador. Socorro, assim, a gente teve acesso a todos os dados relacionados a 2023, o número de acidentes e também de doenças relacionadas, né, ao trabalho aqui em Picos e região. E a gente percebe que o número é assustador aqui em Picos, né? Quase 500 acidentes no trabalho foram registrados aqui no nosso município. Mas o que é mais assustador é que esse número pode ser ainda maior. Existe o problema de subnotificação no nosso município e também nos municípios aqui que compõem a região Vale do Guaribas. Sim, nós trabalhamos muito com esse projeto de intensificar as notificações. Não é que a gente queira apresentar um número grande de notificação querendo mostrar que tem muito acidente de trabalho. A gente quer chegar próximo da realidade. Esse é o nosso objetivo. E para isso, nós desenvolvemos um projeto que nós chamamos de NOSAT RUI, Notificação em Saúde do Trabalhador na Rede de Urgência e Emergência. E esse projeto é uma ferramenta que a gente desenha na Rede de Urgência e Emergência, aqui em Picos, no Hospital Regional Justino Luz, que ele nos dá esse cenário de notificação em saúde do trabalhador, de acidentes relacionados ao trabalho. Mas a gente verifica que ainda é pouco, porque muita gente que chega até o local de atendimento na rede de urgência e emergência, o próprio paciente não identifica como um acidente de trabalho. E a gente precisa alertar a população que isso precisa ser registrado. Essa notificação de acidente de trabalho, ela precisa acontecer para que a gente conheça a realidade. Sem dados, não existem políticas públicas, não temos como desenvolver nenhum tipo de política para o trabalhador sem esses dados. Nós só chegamos aonde chegamos já, com uma política que defende o trabalhador, que orienta, que traça as diretrizes para que sejam desenvolvidas ações direcionadas para cada categoria, porque já aconteceu registros onde a gente possa trabalhar com esse dado a fim de desenvolver essas atividades, essas políticas. Socorro, você estava falando, né, assistente, sobre esse problema, acidente no trabalho na rede de saúde, né? Tanto de urgência e emergência, mas o Sereste vem fazendo um trabalho também nos CAPs, porque muitos trabalhadores também vêm apresentando problemas de saúde mental, não é isso? Então, vocês estão fazendo tipo uma espécie de capacitação desses profissionais que recebem esse paciente trabalhador. Exatamente, a gente queria também informar a população isso. Geandra, muitos desses profissionais não notificam no momento do atendimento porque não identificam o transtorno mental que eles atendem nos CAPs, na rede de atenção psicossocial, como um transtorno mental relacionado ao trabalho. E nós vimos que após a pandemia, durante a pandemia e após a pandemia, uma das doenças que mais cresceu, eu digo assim, o número de afastamentos foi exatamente provocado por transtorno mental relacionado ao trabalho. Então, hoje, nós temos, logo depois das LERDORTs, que são lesão por esforço repetitivo, e doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, vem o transtorno mental relacionado ao trabalho. Eu digo isso de notificação, mas a gente compreende também que dentro da subnotificação, o número de transtorno mental relacionado ao trabalho pode ser muito maior do que a gente conhece. Então, o nosso projeto foi também, assim como fizemos o NOSAT RUI, que é a Notificação em Saúde do Trabalhador na Rede de Urgência e Emergência, fizemos agora, no final de 2023, o NOSAT RAPS,
a notificação em saúde do trabalhador na rede de atenção psicossocial, para que seja identificado esses transtornos mentais relacionados ao trabalho, para que seja direcionada uma política pública para essa categoria que está sofrendo desse adoecimento. Só vou citar um dado: em 2021, só foram registrados no Piauí dois transtornos relacionados ao trabalho. Em 2022, 2 transtornos relacionados ao trabalho. Não dá para a gente acreditar que esse número, né, é real. Só 2 pessoas. Então, em 2023, nós iniciamos esse projeto, essa capacitação, já no final, nos 3 últimos meses, e no final do ano a gente já teve uma resposta de que 2 desses CAPs do nosso território, Vale do Guaribas, ainda era um território com 42 municípios, hoje já desmembrados, mas no momento ainda era, e nós já identificamos 4 notificações só nesse último trimestre. Então já é um passo, porque quanto mais a gente vai conversando e capacitando os profissionais, mais vai se identificando e se notificando esses dados. Assistente, você falou a respeito do profissional que vai receber esse trabalhador, né, paciente, identificar algum problema relacionado ao trabalho. Mas é importante também que esse trabalhador consiga identificar, quando se trata de uma doença, de um acidente, de um transtorno relacionado ao trabalho, até para poder ajudar essa equipe. Então, eu queria que você também ajudasse quem está em casa, o trabalhador que está em casa, a qualquer situação semelhante, ele possa identificar que realmente o problema ele foi ocasionado pelo trabalho, no trabalho. Então, o que a gente quer colocar para a população, alertar, é exatamente ele ter esse olhar direcionado para o que você faz. E é isso que a gente conversa com os trabalhadores da saúde. O trabalhador da saúde deve identificar esse usuário que ele atende no SUS como um trabalhador, como todo o público da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, nós temos que perguntar primeiro, identificar o que essa pessoa faz, né? O que a Geandra faz, com o que ela trabalha, quais os riscos inerentes a essa profissão. Então, a gente identificando isso, cada pessoa vai identificar quais são os riscos inerentes à sua própria categoria, a categoria de trabalho que ela desenvolve. Então, isso vai ajudar, quando você chega acidentado no hospital regional, num hospital de urgência e emergência, é importante que você identifique como um acidente de trabalho, diga como aconteceu. Um corte, ele não pode ser visto isoladamente, porque o indivíduo ele tem que ser analisado na sua totalidade. Então, a gente precisa saber como aconteceu o corte, onde aconteceu, em que circunstância aconteceu. Por isso, esse projeto do Nosate Rui deu tão certo e nos deu essa possibilidade de chegar mais próximo da realidade. Lá é desenhado no momento que o paciente chega, ele vai para o serviço de acolhimento e classificação de risco, em seguida é encaminhado uma informação para a equipe de serviço social. E essa equipe das assistentes sociais, ela tem uma aproximação maior com o paciente, até porque é um trabalhador e é público do serviço social. Então, numa conversa, ela tem como coletar dados para qualificar essas informações. E por isso que a gente orienta a população a se identificar como trabalhador, para apresentar sua queixa de um acidente de trabalho ou uma doença relacionada ao trabalho, e também orienta os profissionais de saúde a identificarem esse seu público, esse seu paciente, como um trabalhador e não exatamente como uma pessoa que apresenta várias queixas recorrentes naquele serviço de saúde. Desses dados, de acidente de trabalho, qual o mais recorrente? O mais recorrente, a gente tem muito de cortes, né? Acidentes de trabalho, que são acidentes, eles não são as doenças que já estão previstas naquela categoria, né? A gente está falando de acidente de trabalho. Então, são muitos cortes, mas acontece mais que qualquer outro os acidentes de trajeto. E aí, dependendo da categoria, vocês mesmos noticiaram uma aqui, que foi um acidente de trânsito de um mototaxista, aí é acidente de trabalho, carregando uma babá para o seu trabalho. Indo ou voltando, ela estava em deslocamento
do trabalho para a sua residência. Então, é um acidente de trajeto. E aí nós temos 2 acidentes. O típico do mototaxista, porque ele trabalha na rua, um acidente de trânsito, para o mototaxista é um acidente de trabalho. E para a pessoa que está se deslocando para ir ao seu trabalho, é um acidente de trajeto. Então, os 2 são acidentes de trabalho e é o acidente mais recorrente na urgência e emergência. Em assistência, assim, as pessoas que estão em casa têm dúvidas, né? Assim, aconteceu uma situação semelhante, na dúvida se foi um acidente de trabalho ou não. O Sereste está aí, né? Justamente ele é uma porta de entrada, tem profissionais também para orientar esse trabalhador, não é isso? Isso. Nós no Sereste, nós funcionamos no prédio que as pessoas de Picos e região conhecem como prédio da Funasa, prédio da Sucam. Nós estamos vinculados à Vigilância Sanitária, à Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado, a Divisa, e claro que também a CESAP. O nosso trabalho é completamente assim, ele tem um apoio incondicional, tanto da Divisa quanto da CESAP, para que essas ações sejam desenvolvidas. Nós funcionamos nesse prédio de 7h30 a 1h30, mas a equipe que está lá, ela não está só nesse momento, porque como trabalhamos com a saúde do trabalhador, nós trabalhamos no final de semana, né, à noite, no início da manhã, porque a gente não consegue fazer uma educação em saúde para o trabalhador que está naquele momento, 9 horas da manhã, a gente não pode parar uma empresa para fazer uma capacitação, uma orientação. Então, nós estamos à disposição, a equipe trabalha durante o atendimento de 7h30 a 1h30, né, para receber qualquer um dos trabalhadores que precisem nos procurar, mas o acidente de trabalho, a doença relacionada ao trabalho, ela é atendida também pela rede. Ela é atendida pela rede do SUS, ela é atendida na atenção primária à saúde, na urgência e emergência, é atendida na rede de atenção psicossocial e é atendida nas clínicas de reabilitação, que é onde tem muitos trabalhadores sequelados de acidente ou doença relacionada ao trabalho. Então, toda a rede faz parte da RENAST, que a gente chama Rede de Atenção de Saúde do Trabalhador, Rede Nacional de Atenção à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A gente agradece muito pelos seus esclarecimentos, viu, Socorro Rego, ela que é assistente social do Sereste. Muito obrigada pela sua participação no Notícias de Picos. A gente que agradece poder participar e poder chegar mais próximos nesse canal, são nessas oportunidades que a gente chega mais próximo da população para apresentar nosso serviço, para alertar a população de como trabalhar, para alertar a população de como prevenir, porque a gente acredita muito, né? Do lado mais otimista que pessimista. A gente não olha muito para o número de acidentes de trabalho. A gente procura olhar, principalmente no Abril Verde, no desenvolvimento dessas campanhas que a gente faz, nas vantagens em que é prevenir um acidente de trabalho ou uma doença relacionada ao trabalho. Então, a população precisa estar alerta e atenta sobre a oportunidade, a possibilidade dessas vantagens. Eu queria só colocar aqui, Geandra, rapidamente, uma novidade, agora que saiu em 27 de março, já que a gente falou em transtorno mental relacionado ao trabalho, que é a Lei 14.831, de 27 de março de 2024. Então, para a gente agora trabalhar no Abril Verde, especialmente com transtorno mental relacionado ao trabalho, que é uma doença que tem afastado muita gente, essa lei, ela é uma lei que vem instituir o certificado Empresa Promotora de Saúde Mental para os seus trabalhadores. Então, isso é uma oportunidade das empresas investirem mais e essa empresa vai ter suas vantagens em ser uma empresa que promove, porque ela vai ser certificada como tal. Então, só quem ganha é o trabalhador, e era isso que a gente queria colocar, que o nosso trabalho é direcionado para o trabalhador e tudo que a gente faz é direcionado para que esse trabalhador esteja cada vez mais seguro e mais saudável. Muito obrigada. Ok, muito obrigada.